Perfeito. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito, de Filosofia do Direito e também as concepções ligadas às ciências sociais aplicadas. Hoje nós vamos começar, com uma abordagem que vai tratar diversos autores que são conhecidos como os teóricos do dissenso. Obviamente, por esta palavra, você deve estar imaginando que são aqueles pensadores, são aqueles juristas, filósofos, que têm uma abordagem um pouco mais crítica, obviamente, uma maneira de olhar o direito a partir de extremamente crítico e, em alguns casos, até mesmo ácido. Esses teóricos do dissenso, nós começamos hoje com Marx, mas teremos ainda Nietzsche, Hannah Arendt, vamos também passar por Michel Foucault e também o filósofo e jurista Jacques Derrida. É muito importante a gente estar atento porque vai ser uma concepção onde nós vamos começar a trabalhar o direito dentro de uma abordagem que é ver o direito como ele realmente é e como ele funciona dentro das sociedades. Primeira coisa que nós podemos hoje começar a trabalhar é, talvez, nesse primeiro momento, eu precise desmistificar com você alguns mal-entendidos e, principalmente, se você tiver alguma possibilidade de realmente desconhecer, né? Ou, quem sabe, até ter uma visão equivocada a respeito do pensamento de Marx. Durante um certo tempo, nós começamos a perceber, principalmente em algumas redes sociais nos últimos anos, um certo desconforto de setores da nossa sociedade que aludem e tentam até proteger os alunos universitários dos professores que lhes ensinam Marx, né? Eu acho até engraçado, porque é como se fosse tentar fazer com que muitos pastores fazem nas suas igrejas, né? Eu me lembro que certa vez, quando eu era adolescente, veio um filme de bilheteria, né? Muito famoso na minha adolescência, com o nome O Advogado do Diabo. E aí a gente sabia que muitos pastores indicavam aos membros das suas igrejas para não assistir. Eu penso que hoje muitas pessoas tentam dizer aos universitários: não deixe o seu professor ensinar nada para você de Marx. Espero que não seja esse o seu caso, né? Porque senão você vai precisar de uma cruz muito pesada, porque, na minha concepção, você não pode ter medo de ideias, você não pode ter medo da filosofia, você não pode ter medo da ciência. Você precisa trabalhar com as teorias, sem que as teorias te ceguem, te dominem, ou sem que você tente tapar os ouvidos, os olhos e a boca, como se as teorias viessem a fazer mal para você, né? Marx não vai, né, mexer com a sua maneira de pensar, mas as ideias deles podem muito contribuir para a maneira como você enxerga a sociedade, né? Então, aqui não é o caso de você se tornar um marxista. Longe disso. Mas, principalmente, você precisa conhecer as ideias de um pensador que viveu numa época marcada pela Revolução Industrial, marcada pelo crescimento do capitalismo, né? Um pensador que era, antes de ser filósofo, Marx, né, formou-se em direito e em economia. Então, é uma pessoa que tem toda a capacidade de fazer uma abordagem não só sobre o direito, sobre as relações de trabalho, sobre a economia da sociedade e de muitas outras questões. Então, nós falamos que o marxismo é um patrimônio cultural da humanidade. Então, você precisa conhecer esse autor na medida do básico necessário. Você precisa entender as ideias de Marx para que você possa até criticá-lo, até discordar da sua abordagem, das suas ideias, e até mesmo onde aquilo que nós entendemos em que Marx falhou nas suas previsões ou nas suas perspectivas. Tirando a abordagem do comunismo,
todas as ideias de Marx, todas as suas teorias com relação à mais-valia, com relação à sua visão sobre ideologia, a sua visão sobre o funcionamento do direito dentro das sociedades, como aquele que articula, sustenta e promove a legitimação do poder do Estado, e tantas outras ideias sobre a economia e as relações de produção, todas essas teorias de Marx são válidas, são comprovadas cientificamente. Então, você precisa conhecê-las. Você precisa conhecer esse autor. Então, passada essa abordagem inicial, antes da gente entrar mais especificamente na nossa abordagem hoje e na visão crítica de Marx sobre o direito, é muito importante a gente, na medida do possível, dentro do escopo dessa aula, rapidamente abordar dois conceitos em Marx que são fundamentais para a nossa compreensão. O primeiro deles é o conceito de mais-valia e o segundo de ideologia. Então, em linhas muito rápidas, valeria a pena você conhecer o que significa a mais-valia. Quero mostrar para você uma das maneiras que nós temos de falar desse conceito é justamente compartilhar com vocês algumas charges que são muito interessantes para se entender. O que é o conceito de mais-valia? Você está vendo aqui um trabalhador recebendo uma pequena porção do seu trabalho, né, pela riqueza que ele gera, pela sua força produtiva. Esses são conceitos de Marx. E você deve estar vendo ao fundo, né, principalmente, a percepção de que esse trabalhador ele consegue gerar, pela força do seu trabalho, muito, mas muito acima do que ele recebe pelo seu salário. Em linhas muito simples, o que é a mais-valia? A mais-valia diz respeito à capacidade de produção de riquezas do trabalhador, né? Não só voltando para pagar o seu salário, mas aquela riqueza que ele produz exponencialmente, a sua capacidade produtiva, que é o fator que gera a produção de riqueza para os donos dos meios de produção. Existe um exemplo muito simples para você compreender na prática o que é a mais-valia. Então, perceba comigo, vamos pegar o exemplo de uma pessoa que trabalha numa fábrica de sapatos. Quantos sapatos um trabalhador numa fábrica dessa, seja num processo fabril muito desenvolvido, mas quantos sapatos ele pode fabricar ao longo das suas 8 horas de trabalho? Vamos pegar uma medida simples. Vamos supor que esse trabalhador consiga, ao longo da sua jornada de trabalho, de 8 horas, produzir ao dia 10 pares de sapato. Então, nós podemos calcular, né? Eu peço aí que você tenha uma calculadora para você calcular, se um trabalhador consegue produzir 10 pares de sapato em 8 horas de trabalho, supondo que esse par de sapato seja vendido aí no mercado ao preço médio de R$150, a força produtiva desse trabalhador em um dia de trabalho será, né, você pode fazer o cálculo aí comigo, a força produtiva dele será, basicamente, por dia, vamos multiplicar 10 pares de sapato por 150, uma conta muito simples, R$1.500. E aí, supondo que esse trabalhador trabalhe durante 22 dias por mês, ele terá produzido por mês a sua capacidade, a sua força produtiva, R$33.000. Agora, nós vamos fazer um outro cálculo, né? Vamos imaginar quanto ganha um trabalhador numa fábrica produzindo esses sapatos, né? Então, vamos imaginar aí um salário, né? Vamos imaginar aí que esse trabalhador ganhe por volta de R$3.000. Dependendo da função que ele trabalha, a fábrica que trabalha, ele vai ganhar até menos. Mas a mais-valia começa a funcionar a partir desse cálculo. Então,
Durante uma jornada mensal de trabalho, um trabalhador terá produzido de riqueza para esta empresa, para os donos dessa empresa, uma força de trabalho que corresponde a R$ 33.000. E ele terá em paga da sua força produtiva apenas R$ 3.000. Lembrando você que nós começamos a conversar que ele produz 10 pares de sapato por dia, que equivalem a R$ 1.500, nós vamos então chegar à conclusão que de uma jornada de trabalho de 22 dias, ele vai pagar a sua força produtiva apenas com o primeiro e o segundo dias de trabalho. Para Marx, os outros 20 dias restantes serão destinados para enriquecer exponencialmente os donos dos meios de produção e da fábrica. Você pode estar pensando, mas professor, você está esquecendo do risco, dos outros gastos, da energia, do investimento, do aluguel, dos impostos e taxas e todas as outras coisas. Mas é aí que eu quero chamar a sua atenção, porque é justamente nesse ponto que entra a concepção de mais-valia. Veja bem, nós descobrimos que num mês de trabalho, esse trabalhador produziu R$ 33.000 de riqueza, sendo que apenas ele vai receber da sua força laboral os 2 primeiros dias. Agora, e se você multiplicar comigo esses R$ 33.000 vezes 11 meses, que é o que esse trabalhador vai trabalhar ao ano? Preste atenção que hoje ele trabalha 11 meses. Alguns países não têm o mês de férias. Na época de Marx não tinha nada disso. Serão, ao longo de um ano, R$ 363.000, que é a capacidade da força produtiva desse trabalhador. Ao passo que ele, ganhando R$ 3.000 por mês, multiplicados aí R$ 3.000 vezes 13, né? Vamos colocar o 13º, ele terá recebido apenas R$ 39.000. Se você quiser fazer um cálculo ainda mais completo, né? Basta você fazer o cálculo de R$ 363.000 vezes, vamos colocar aí agora com a reforma trabalhista, né, que esse é um outro ponto interessante para a gente compreender a teoria de Marx. Vamos colocar aí 45 anos de trabalho. Não fique desanimado, principalmente você que está chegando no mercado de trabalho agora, né? Qual será a força, a capacidade, a mais-valia de um trabalhador que entrar no mercado de trabalho agora, numa fábrica de sapato, ganhando R$ 3.000 por mês, mas produzindo 10 pares de sapato por dia? Ele vai produzir como força, como capacidade de riqueza, R$ 16.335.000, que vão para enriquecer os donos dos meios de capital, né? Esses mesmos 45 anos de trabalho vão render para esse trabalhador, ao ano, a R$ 39.000 anuais, apenas, né, a possibilidade de ter R$ 1.755.000. Mas considerando que ele vai comprar sapato, que ele vai gastar, que ele vai pagar a saúde e alimentação, você já deve ter percebido qual é a realidade dos trabalhadores que Marx percebeu na sua época, né? Qual é a mais-valia? Na medida em que o trabalhador vai trabalhando, vendendo a sua força de trabalho para se sustentar, para comprar mercadorias e para sobreviver, a mesma capacidade laboral desse trabalhador vai fazendo com que a riqueza dos donos de meio de produção aumente exponencialmente. Isso qualquer professor de economia sabe, isso está comprovado. E aí eu entro no segundo conceito, que é muito importante de Marx, e que talvez você vá concordar comigo. Quando alguém diz
nas redes sociais, em qualquer lugar, que você não pode assistir uma aula de Marx, que você tem que tapar os seus ouvidos, é porque, geralmente, é tentando impedir que você tenha o esclarecimento das teorias, das noções e dos argumentos que o marxismo trouxe para a humanidade. E aí entra o conceito de ideologia, porque é justamente a partir desse conceito que nós entendemos por que se evita a todo custo ou tenta-se impedir que nas universidades, em qualquer centro de estudo, não se ensine, não se discuta o marxismo. É porque os donos dos meios de produção, os donos do capital, a classe emergente, a burguesia que surgiu lá durante as revoluções liberais, as mesmas revoluções liberais que nos deram o conceito moderno dos direitos civis, essas mesmas classes burguesas não têm interesse em que você compreenda o seu estado de exploração, de venda da sua força de trabalho por uma quantidade muito irrisória, ao passo que são os trabalhadores que movem, sustentam e geram a riqueza. Talvez seja por causa disso que, em tempos de pandemia, tenha setores muito importantes na sociedade que querem que as pessoas voltem ao trabalho, que as pessoas trabalhem, vão para as ruas, consumam. Se elas morrerem, não tem problema. Mas o que precisa é tocar a máquina e fazer os donos dos meios de produção continuar enriquecendo. Eu espero que você não se assuste com Marx, né? Pela noção de ideologia, nós temos a compreensão, muitas das vezes, dos interesses e das formas pelas quais a sociedade está construída, e essa ideologia veiculada para as grandes massas é justamente o interesse e a superestrutura dessas condições de produção que invertem a realidade para que os trabalhadores, as pessoas, não compreendam adequadamente o funcionamento. Feita essa abordagem, nós podemos, então, entrar mais especificamente para dentro da abordagem que nos permite conhecer as ideias de Marx com relação ao direito. Marx, inicialmente, começou criticando não apenas o direito, mas principalmente a noção de ideologia a respeito do Estado, de um outro pensador muito importante alemão, que também escreve sobre o direito, que é Hegel. Na noção de Hegel, há uma espécie de idealização do Estado como aquele ente capaz de regular e coordenar toda a vida da sociedade. Marx é o primeiro a descobrir, a partir da noção de ideologia, o quanto essa concepção legitimava, né, por assim dizer, a forma com a qual o direito dava sustentação para o funcionamento do Estado. Marx é o primeiro a perceber que o Estado, né, é aquele ente que ordena, regula, controla a vida dos indivíduos. Olha que ele é o primeiro a perceber isso justamente num tempo em que as noções de Estado e as revoluções liberais estão constituindo o direito como aquele que dá subjetivação aos indivíduos e como aquele ente que é capaz de fazer os indivíduos serem portadores de direito. Mas é Marx quem vai reparar que está por detrás da filosofia e de muitos sistemas jurídicos a noção ideológica de Estado como aquele ente regulador da vida. Marx também percebeu muito especialmente que se o Estado regula a vida dos indivíduos, é o direito quem permite a estrutura do Estado funcionar. Lembrem os contratualistas tentando justamente defender por suas teorias como deveria ser o funcionamento da sociedade e das instituições jurídicas. Marx é o primeiro a perceber como o direito legitima o Estado. E, ao legitimar o Estado, Marx percebe como o direito permite que as pessoas que estão em posições privilegiadas da sociedade
novamente os donos de produção, sejam, por assim dizer, suplementados e sustentados pela ideologia do Estado e, principalmente, pela concepção ideológica de respeito às leis. Então, todas as vezes que a gente ouve a palavra, a sociedade precisa estar em ordem, o funcionamento da sociedade precisa ser ordenado, as instituições funcionando, mas sempre no sentido de preservar a propriedade, as relações institucionais que estão a, principalmente, favorecer as classes dominantes. Veja uma frase curiosa deste pensador a respeito de como que ele concebe o direito. Minha investigação desembocou, dizendo Marx, no seguinte resultado: relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, como dizia Hegel, mas, pelo contrário, elas se enraizam nas relações materiais da vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de sociedade civil, né? Seguindo os ingleses e franceses do século XVIII, mas que a anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada na economia política. Ou seja, são as relações jurídicas, né, que precisam ser analisados dentro da realidade da sociedade. Você já deve ter percebido que muitas das pessoas, quando querem falar do direito, falam a respeito de uma abstração, do direito como a justiça, o direito como o funcionamento do Estado, o direito aquele como que promove as liberdades individuais, a democracia e etc. Mas é preciso entender o funcionamento dessas relações jurídicas lá dentro da vida dos cidadãos. Como que o direito sustenta essa ideologia chamada Estado? Como que o direito protege os interesses do Estado em aplicar leis, em multar os cidadãos, em impedir, muitas das vezes, que os cidadãos possam ter os seus direitos preservados? Dê uma olhadinha com muita cautela de como o Estado, e principalmente as pessoas que são beneficiadas pelo Estado, políticos, grandes conglomerados industriais ou financeiros, como que esses setores da sociedade não enxerga os cidadãos que moram em comunidades, aquelas pessoas que estão desprovidas de apoio. Perceba, principalmente como nós estamos vivendo num momento de pandemia, como é o acesso à saúde das pessoas que estão nos grandes centros, e nós estamos vendo até que, mesmo nos grandes centros, o acesso à saúde está muito limitado, e como é esse mesmo acesso nas regiões, nas periferias das cidades e até no interior. Então, Marx ele vai perceber que o Estado não é um ente descolado da vida real dos indivíduos. Pelo contrário, né? O Estado e seu conjunto de instituições, muitas das vezes, eles estão como superestruturas que ratificam a vontade das classes dominantes em face dos dominados, né? Eu trago para você uma concepção muito curiosa, né? Muito interessante depois de ser debatida principalmente com os professores de direito penal. Nós temos diferentes institutos dentro do direito penal que muitas das vezes nos mostram, principalmente em países como o nosso, como o direito pode ser perverso para as pessoas de menores recursos, né? Quantas pessoas estão na privação da liberdade, já cumpriram as suas penas, mas como dependem de advogados públicos, de defensoria pública, quantas pessoas têm que esperar 6 meses por um julgamento, têm que esperar um outro procedimento protelatório para ser julgados. E nós vemos constantemente na mídia situações de pessoas com uma capacidade muito grande de articular poderosos e muito experientes advogados e fazer uso dos procedimentos ora protelatórios ou procedimentos que visam dar algum benefício, né? Então, a superestrutura como direito e Estado
elas estão, principalmente em países como o nosso, e Marx viu isso lá na Inglaterra e na Europa do século XIX, e eles atuam para dar lastro de desenvolvimento, eles atuam para favorecer economicamente grandes interesses e, de certa forma, eles determinam aquilo que Marx chamou de luta de classes. O conflito entre as classes burguesas dominantes e o grosso da sociedade formada por trabalhadores, ou seja, donos dos meios de produção contra pessoas que vendem a sua força de trabalho, porque não tem mais do que a força de trabalho para poder sobreviver. Né? Outra questão muito importante que Marx percebe são esses expedientes racionais, aí a questão da ideologia, a serviço de uma ordem institucional, legal, burocrática, que só contribui para a manutenção das diferenças entre as classes sociais. Nós podemos fazer mais uma inferência, por exemplo, com o direito tributário. Né? Quanto que você paga de impostos? Né? Qual é o peso da carga tributária para você que é um trabalhador? Né? Trabalhadores aqui no Brasil pagam impostos de acordo com uma tabela que pode variar de 15% a 27,5% de toda a sua renda. Né? Isso dá mais ou menos quase 3 meses de trabalho, né? Se a gente quiser aumentar aquela discussão sobre mais-valia, né? Dependendo da capacidade do salário da pessoa, ainda tem para o Estado. Então, uma parcela aí de 20% ou mais dos dias de toda a força de trabalho dos trabalhadores de determinadas rendas irão para o governo. Ao passo que, se a pessoa não é um trabalhador, tem uma empresa, ela vai pagar algo entre 10% estourando 14%. Né? Isso não ocorre só no Brasil, isso também ocorre nos Estados Unidos. Os trabalhadores, em especial a classe média, paga muito mais impostos do que as personalidades jurídicas, os donos de empresa. Esse é um outro detalhe que Marx percebe que é muito forte. E um outro aspecto muito curioso da teoria de Marx é também o fato de que Marx percebe, aí voltando à questão de ideologia, o modo como que as ideias que são veiculadas pela classe dominante são as ideias em todo o tempo que vão ser passadas para os trabalhadores como uma verdade. Então, pense bem, quero trazer uma reflexão para você pensar a respeito dessa noção de ideologia e das ideias que são sustentadas até mesmo pelo direito. Pense comigo a respeito da escravidão. Aqui no nosso país foram 200 anos de escravidão e também ao longo de todo o mundo da Europa. Você há de lembrar e concordar comigo que a escravidão era uma instituição jurídica, ou seja, tinha previsão legal aqui no Brasil, na Inglaterra, em todos os países da Europa. E, curiosamente, o que fez a escravidão durar 200 anos? Você pode dizer, a escravidão durou 200 anos porque os escravos não tinham condições de se rebelar, poderiam ser coagidos pela forca, pela tortura. Sim, essa é uma parte da explicação. Mas eu digo para você que o que fez a escravidão, como tantos outros instrumentos perversos da história da humanidade, perdurar, está muito mais na capacidade da ideologia e da veiculação das ideias do que eminentemente na capacidade coercitiva dos instrumentos jurídicos. Então, Marx nos faz compreender que as ideias que são veiculadas em cada tempo são as ideias favoráveis às classes dominantes. Então, durante a escravidão, o cristianismo, em muitos setores e em muitos países, seja o cristianismo católico,
ou cristianismo protestante, costumava dizer aos escravos: sejam submissos, porque no céu vocês ganharão a vida eterna e lá não haverá grilhões. Essa é uma forma ideológica, a partir da religião e também de outras instituições, dentre as quais o direito também faz uso, de justamente legitimar os interesses das classes dominantes. Então, você teve isso na escravidão. Eu posso citar um outro exemplo durante o feudalismo. Todos devem se lembrar que o feudalismo foi um modo de produção econômico, assim como houve a escravidão, o capitalismo, hoje nós temos a globalização. Durante o feudalismo, era muito comum as pessoas irem às igrejas na Idade Média e ouvirem sermões relatando a respeito da hierarquia dos corpos celestiais. Inclusive, é um livro que foi escrito na Idade Média com toda uma sustentação aparentemente filosófica, procurando dizer que no céu os anjos vivem debaixo de hierarquias. Você tem querubins, serafins, arcanjos, anjos. E qual era a intenção dessa obra e de quem a escreveu? Justamente veicular por meio da ideologia para as pessoas que, se existe uma hierarquia nos céus, tem que haver uma hierarquia aqui na Terra, onde nós coabitamos. E por isso, Marx também nos demonstrou que o direito possui uma grande tarefa de, a partir das leis e principalmente do fundamento dessas leis, veicular ideias e ideologias que são favoráveis à classe dominantes e visam manter os privilégios e as posições na sociedade muito determinadas, de maneira que as pessoas mais simples e os trabalhadores não tenham como se rebelar ou mudar de situação. Este é Marx, com as suas ideias, com a sua forma de pensar. Este é o primeiro aqui da nossa série do teórico do dissenso. Então, principalmente nessa concepção em que nós percebemos a capacidade de Marx de verificar e perceber de como que o direito ele é totalmente influenciado e está a serviço dos poderosos. Então, a partir disso, nós temos uma concepção também crítica. Devemos enxergar o direito no seu funcionamento também como uma instituição que veicula ideologias, mas também age por meio de leis, decretos, de maneira a preservar a luta de classes e de garantir interesses aos grandes conglomerados, aos donos dos meios de produção. Esse é Marx, com a sua visão crítica do direito, com a sua abordagem extremamente ácida, mas principalmente nos permitir e nos fazer enxergar o direito como uma instituição formada por interesses, por pessoas que estão muito articuladas, sejam os legisladores ou sejam os operadores do direito, né? Os juízes, em toda a sua rede, a sua extensão, de maneira a garantir esses privilégios e manter a sociedade dentro da sua coesão. Espero que vocês apreciem Marx, não tenham medo das ideias marxistas, não se deixem prender por preconceitos, mas entendam, principalmente dentro das descobertas e do grande patrimônio cultural que são as teorias e as ideias de Marx, para compreender o direito, para compreender a economia, para compreender as relações sociais dentro da sua magnitude. É isso, pessoal.